引き続いてマリオ先生のブラジルによるご報告をいただきます。先生、お願いします。皆さん、それで梶原先生に、一言お願いします。Acho que muita gente não conhece esse centro. Ele é o seu Mário Cajuara, ele mora em Rio e ele dá assistência aos outros do PAN. Está aqui presente, dá uma honra para nós. Pode ser. Nammandat. はい、皆さんこんにちは。ようこそのお参りでございます。本日は当和歌山部本願寺の2013年度の、裏本会法要というご縁で、本来私は今日ご法話をさせていただくつもりで来たわけじゃないんですけれど、たまたまこうしてご縁をいただきまして、少しポルトゲーズでお話をしていただければということを申していただきましたので、そのようにさせていただきますのでご了承いただきたいと思いますね。はい、boa tarde a todos. Nós estamos hoje aqui participando juntos neste ofício de Urabon-e. Traduzimos, não é uma tradução assim ideal, digamos assim, né? Mas por enquanto a gente não tem uma tradução melhor, então dizemos finados budistas, né? Porque também através deste ofício nós relembramos a memória de nossos entes falecidos, porque na verdade a origem deste ofício também remonta há mais de 2.600 anos atrás, na época em que o Buda histórico, o Buda Shakyamuni, ele ainda vivia, um dos discípulos do Buda que atingiu um poder de visão transcendental, nós chamamos em japonês de Jinzuriki, né? Através de práticas meditativas, ele conseguiu atingir então esse poder. Aí, lembrando saudosamente a sua mãe falecida, ele queria saber onde a sua mãe tinha renascido, né? Porque no budismo nós falamos que existem 10 planos, 10 mundos, sendo que o mundo humano é o 5º mundo. E até o 6º mundo são mundos de sofrimento, mundos de ilusão. Do 7º ao 10º mundo são mundos de iluminação. E o 10º mundo, então, é o mundo supremo da iluminação, que é o mundo do Buda. Bom, porém, a sua mãe era uma pessoa muito carinhosa, né, em relação ao filho. Então ele acreditou que ela só poderia estar no mundo da iluminação do Buda. Aí foi verificar esse mundo, mas ela não estava lá. Então ele foi observando os outros mundos abaixo e, para a surpresa e principalmente para a tristeza dele, ele a encontrou no mundo inferior ao mundo humano, né? No 2º mundo, contando de baixo para cima, que nós chamamos também de mundo dos demônios famintos, né? E lá ela se encontrava em sofrimento. Os seres que habitam esse mundo estão privados, né, de não conseguir saciar o seu desejo. E esse desejo é representado principalmente na forma de alimento e bebida, né? A sede e a fome é grande, mas não consegue satisfazer isso. E ela se encontra então em forma assim esquelética, né? Porém o filho então leva uma tigela de arroz para ela. Ela fica contente com isso e no momento que ela pega o arroz e coloca dentro da sua boca,
o alimento se transforma em fogo. Aí ele fica então, né, triste com essa realidade e leva um copo de água para tentar apagar o fogo. Aí quando a mãe joga a água dentro da boca para tentar apagar o fogo, ao invés de apagar, essa água também se transforma em fogo, né? E continua esse ciclo de sofrimento. Mokure pede então para o seu mestre Buda Shakyamuni o que fazer para salvar a sua mãe desse sofrimento. O Buda esclarece então que, na verdade, o sofrimento da mãe, é claro, ela mesma teve muitas ações que ela fez nesse mundo, né, que fez com que ela estivesse sofrendo todas essas consequências. No entanto, principalmente o sofrimento, a causa do sofrimento maior estava no fato do amor excessivo em relação ao filho, né? Ela queria que o filho sempre estivesse em situação melhor e muitas vezes até prejudicava outras pessoas para que o seu filho estivesse em situação melhor. Então esse tipo de atitude, né, que na verdade todos nós aqui também, né, que é pai e mãe, todos nós desejamos o amor, né, o bem do nosso filho, né? Muitas vezes até, talvez, prejudicamos a outros e consequentemente nós próprios vamos sofrer com isso. E o Buda esclareceu que a relação do ser humano, né, principalmente a relação do pai, né, os pais e filho, principalmente a mãe que gera o seu filho no útero, é uma coisa que é inseparável, na verdade, né? Nesse mundo a gente, claro, uma vez que vem a esse mundo recebendo a luz, a gente corta o umbigo, né? Aí há uma separação fisicamente, mas na verdade essa relação, principalmente de mãe com filho, é algo que não dá para ser separado de jeito nenhum, né? E o discípulo então entendendo que para que a mãe seja salva, na verdade ele próprio tinha que ser primeiro salvo. O filho tinha que ouvir atentamente o verdadeiro Dharma, o ensinamento do Buda, para se salvar e com isso entender que a sua mãe será salva também, né? Naquela época, na Índia, e hoje também no Japão, né, a gente tem um período, mas principalmente naquela época do Buda, na Índia, existe um período de chuvas, né, no país, em que os monges, eles ficam fechados dentro de um templo para ouvir o ensinamento do mestre, do Buda, e fazer as práticas meditativas, né? E esse ciclo de estudos dos monges encerrava-se no dia 15 de julho. Aí o Buda falou então para esse discípulo Mokure que ofertasse, né, a maior quantidade possível de alimento, bebida, roupas, né, vestimenta, de incenso, e ouvisse o ensinamento do Buda e praticasse o ensinamento da forma correta. Feito isso, quer dizer, a prática da generosidade, né? Aí diz que a sua mãe agora, bom, existe uma versão que fala que ela nasceu na terra pura, mundo do Buda, né? A outra versão fala que ela nasceu no sexto mundo, que ainda é enquadrado dentro do mundo da ilusão e sofrimento, mas é chamado o mundo dos Devas, né? Que são seres que aparentemente não têm qualquer tipo de sofrimento. E é claro, comparando com aquele forma esquelética que ela encontrava no mundo dos demônios famintos, nessa nova forma que ela se apresentou, era uma coisa totalmente diferente. E entendendo que ela tinha saído daquele mundo de sofrimento, o discípulo pulou de alegria, né? O filho ficou tão contente que começou a pular de alegria, e diz a história então que isso que deu a origem à dança do bom ombro, né? Bom, o que quer dizer isso? Se a gente ouvir essa história pura e simplesmente dessa forma, talvez muita gente vai pensar que isso foi alguma coisa que foi narrada há 2.600 anos atrás na Índia, né, num país distante, que não tem nada a ver com a gente. Na verdade, não é isso. O que o Buda esclareceu há 2.600 anos atrás é a verdade que é válido em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer momento da nossa vida.
no século XXI que nós vivemos aqui no Brasil, hoje, nós próprios, cada um de nós somos esses seres que estamos, sem perceber devido à nossa ignorância, semeando dificuldades, sofrimentos, nesse mundo de ilusões e sofrimentos. No mundo de constante transformação, a gente se apega às coisas desse plano, coisas que transformam, coisas que quebram, coisas que desfazem, e achando que isso é tudo uma coisa de grande valor, né? E muitas vezes, hoje em dia, infelizmente, acontecem tantas coisas tristes nesse mundo, até pessoas que compartilham do mesmo sangue, da mesma vida, coisas tão pequenas, tão banais, chegam a tirar a vida uns aos outros, né? Então estamos nesse mundo e talvez até hoje a gente não precisou fazer isso, né, de prejudicar alguém assim gravemente, matar alguém ou tirar a sua própria vida, que são coisas extremas, né? Mas será que a gente até hoje não fez isso porque a gente realmente é bom? Ouvindo atentamente o ensinamento búdico, nós vamos chegar a entender que na verdade não é nada disso. A verdade búdica esclarece que a nossa natureza verdadeira, nós somos seres ignorantes, né? Que não sabemos o que somos capazes de fazer ou capazes de não fazer. Estamos sempre acreditando que estamos fazendo a coisa correta. No entanto, dependendo da condição que a gente encontra na vida, ou através do nosso egocentrismo, da nossa ignorância, nós fazemos coisas terríveis, né? Sem perceber que estamos prejudicando a outros e que a gente mesmo vai se prejudicar no final das contas. Só que, como estamos achando que nós estamos fazendo a coisa sempre certa, bom, coisas boas eu estou fazendo, né? Então, enquanto as coisas estão indo bem, eu fiz, eu ajudei, eu participei. Mas quando as coisas começam a dar errado, é sempre que a gente quer procurar a culpa em cima de alguém ou alguma outra coisa. Então, essa é a nossa natureza humana, né? E continuamos nesse ciclo vicioso da nossa ignorância, sofrendo nesse mundo. O Buda Amida, Buda da vida, luz, sabedoria, de compaixão infinita e eterna, está atuando sobre cada um de nós a todo momento. Talvez a gente nem perceba isso, mas essa ação está acontecendo sobre cada um de nós a todo momento, através do seu chamado Namo Amida Butsu. Para nós, a escola de Odo Shinshu, a forma de expressão de gratidão máxima nessa vida é atender ao chamado do Buda no Namo Amida Butsu. Essa reverência que a gente faz, não é somente diante da imagem do Buda, mas pelo menos, né, diante da imagem do Buda, ajuntando as mãos, recitando esse nome Namo Amida Butsu, curvando-se em reverência, nós recitamos esse nome atendendo ao chamado do Buda, porque isso é o chamado do Buda que está acontecendo sobre cada um de nós, embora a gente não perceba, né? E assim a gente recebe a possibilidade de estar agradecendo a tantas coisas que a gente deve favores nesse mundo, mas que a gente nem percebe. Bom, eu estava falando agora há pouco, né, a história do discípulo do Buda, que deu origem então a esse ofício, mas a palavra Urabonye também, na verdade, tem uma palavra originária, né, da Índia, do sânscrito, que é Ulambana. E essa palavra significa, traduzindo então em português, estar sofrendo, pendurado de ponta cabeça. O que quer dizer isso? Que nós, seres humanos, no nosso dia a dia, a gente coloca o eu como sendo o elemento central das coisas, achando sempre que a gente está certo. Não. Mas, no entanto, ouvindo bem o ensinamento do Buda, nós chegamos a entender que nós estamos indo contra a verdade do Buda. Isso significa que estamos de ponta cabeça, né? Que estamos indo contra, estamos errados em relação ao ensinamento da verdade. E assim faz com que a gente esteja sofrendo nesse mundo. Bom, ontem quem participou, né, no ofício em Tupã, no tempo que eu estou como responsável, talvez já ouviu essa história, né? Mas a maioria acredita que não, então eu vou contar essa história, né? Diz que um homem, ele
estava numa situação desesperadora em termos financeiros. Aí ele apelou, escreveu uma carta endereçada a Deus, né? Por favor, eu estou numa situação desesperadora. Gostaria que o Senhor me concedesse uma graça de pelo menos R$100. Escreveu essa carta, envelopou, destinatário colocou lá Deus, né? E colocou dentro da caixa do correio. Aí diz que o funcionário do setor lá do correio está fazendo a triagem, né, das cartas, viu o destinatário, achou estranho, né? Ele resolveu abrir assim para ver o que está escrito. Aí viu que o homem estava numa situação bastante difícil. Aí ele ficou com pena, né? Chamou os colegas ali do setor e falou assim: olha essa situação desse homem, vamos ajudar, né? Cada um dá um pouquinho aí o que pode, vamos arrecadar um dinheiro aqui com a gente e vamos mandar para esse homem. Aí todo mundo concordou e cada um deu o que podia. Ajuntou o valor, colocou dentro do envelope e mandou de volta para o homem. O homem, recebendo a carta, abriu, aí disse que tinha R$80. Logo escreveu uma outra carta: meu Deus, muito obrigado por atender o meu pedido. Pena que tem uns funcionários safados lá do correio que tiraram 20 mangos. Né? Bom, a gente fica rindo porque pensa que é a história de outras pessoas, né? Que a gente não é assim. Mas quem seria esse ser, né? Que está devendo favores a tantas pessoas e nem percebe isso. Ao invés de agradecer, vive só reclamando, queixando, discutindo, xingando, fazendo coisas tudo errado, né? E achando que vai ser feliz dessa forma. Estamos totalmente errados, estamos indo contra a verdade do ensinamento búdico, a verdade búdica, e ainda achando que nós estamos corretos. Um pouquinho de experiência de vida que a gente vai adquirindo nessa vida, um pouquinho de conhecimento que a gente vai adquirindo nessa vida, e achando que tudo isso já é grande coisa, e deixando de lado o ensinamento da verdade, né? Bom, aqui estamos recebendo uma oportunidade fundamental. Quando essa grande compaixão do Buda, essa grande sabedoria do Buda atinge o nosso coração, uma grande alegria surge dentro de nós, principalmente nessa oportunidade deste ofício para a escola Jodo Shinshu, a nossa tradição budista. Esse momento deste ofício, depois nós temos a dança do Bon Odor. É justamente a gente encontrar com o Dharma, entender que nós estamos, na verdade, já abarcados dentro da grande compaixão do Buda, por justamente a gente ser esse ser tão pequeno, tão falível, tão ignorante, que nem percebe isso por si só. O Buda está atuando sobre cada um de nós a todo momento e assegurando a nossa verdadeira libertação da ignorância e o nascimento no mundo onde não há mais sofrimento. Nós chamamos de terra pura. Que isso vai acontecer no momento que a gente deixar essa vida terrena. Agora, enquanto estivermos nesse mundo, como existe uma ligação com várias pessoas, vários seres, cada um tem a sua individualidade, o seu egocentrismo, a sua ignorância, então a gente vai ficar nessa discussão, né? Ao invés de agradecer, é muito mais fácil a gente estar só reclamando, queixando, continuando esse ciclo vicioso da nossa ignorância. Mas à medida que a gente vai ouvindo o Dharma e tentando seguir dentro desses princípios, é que teremos a condição de estar vivendo uma vida mais harmoniosa de verdade com todos, a começar consigo mesmo, o encontro com a verdade de você próprio, né? E assim, respeitando, valorizando as coisas, todas as coisas desse mundo. Quando a gente deixar essa vida terrena, teremos o nascimento imediato no mundo da iluminação do Buda, que é representado aqui no altar do Buda, nos templos, nos oratórios residenciais, né? Não é que seja assim, existe uma forma assim, dessa forma, né? Mas essa simbologia dessa forma é que representa o mundo do Buda, que é a compaixão, a sabedoria, o mundo da luz, da vida eterna. Como a gente está tão apegado a esse mundo, com essas pequenas formas que nós temos nesse mundo, achando que isso é a coisa mais importante,
A gente não quer deixar essa existência, né? Diz que teve uma senhora no Japão, né? Depois que perdeu o marido, ficou viúva. Os amigos chegavam, né? Falavam, vamos sair, vamos passear, né? Ah, estou tão triste. Eu quero morrer, eu quero morrer. Diz que ela falava isso. Todo mundo chegava para tentar, né, consolar, tentar animar um pouquinho. Diz que ela ficava falando esse tipo de coisa que queria ir embora logo, né? Queria deixar essa existência o quanto antes. Aí um dia diz que ela foi sair assim na rua. Aí um carro em alta velocidade assim passou na frente dela e quase pegou, né? Ei, cuidado aí, tá querendo me matar. Entendeu? Por que ele não falou assim? Por que não me pegou ali para, né? Fazer com que eu morresse na hora, né? Ninguém quer morrer, na verdade, né? A gente tem um apego tão grande a essa vida. Se ficar um pouquinho doente, a gente recorre a tantas coisas, né? Ao invés de seguir o caminho, o único caminho verdadeiro, vai para lá, vai para cá, pensando que rezando para uma divindade vai ser feliz, que vai ser curado de alguma coisa. Coisas assim a gente pensa, né? Seres tão pequenos, tão errôneos, tão ignorantes que somos, que nem percebemos isso. Se não houver a grande compaixão desse Buda Amida, não há como a gente se salvar de verdade. Essa ação do Buda está acontecendo sobre cada um de nós a todo momento. Felizes somos nós que tivemos esse encontro. Quando tiver esse encontro verdadeiro dentro do nosso coração, de verdade, essa grande alegria surge dentro do nosso coração. E hoje, então, ali, né, lá fora, que eu acho que vai ser, vamos ter a dança do Bon Odori. Assim como o filho, né, daquela senhora dentro dessa história, do discípulo do Buda, que, segundo diz a tradição, né, que ela estava nesse mundo de sofrimento, mas quando o filho entendeu a verdade, entendeu o que é a verdadeira salvação do ser, pulou de alegria, né? E teve a dança do Bon Odori. Nós que estamos aqui hoje recebendo essa oportunidade, que possamos também, que seja uma única música, né? Dançar juntos e compartilhar esse momento de alegria aqui neste templo, né? De Pacaembu. Bem, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Eu ouvi dizer que 5 horas o jantar, né? Muita gente acabou de comer agora vai ter outro jantar agora, né? Bom, naquele momento que todos fizeram a refeição, eu espero que todos tenham feito pelo menos uma reverência, né? Diante do prato, e falando assim, Itadakimasu, Gotsou-sama. Todos fizeram? Esqueceram. Então, coisa correta que a gente tem que fazer, deixa para lá. É muito mais fácil a gente estar lá reclamando, né? Tá doce, tá salgado, tá ruim, tá, né? Ao invés de agradecer, eles estão reclamando, queixando, está plantando semente de sofrimento sem perceber, e quando a gente colhe o fruto disso, o que eu fiz de errado para estar sofrendo? Fez, na verdade. Aqui estamos diante da imagem do Buda. Pelo menos, nesse momento, ajuntemos as mãos, atendemos ao chamado do Buda, Namo Amidas, e procuremos assim vivenciar nosso dia a dia, esse momento de retribuição, de gratidão, né? O Nakayama Sensei falou agora há pouco em Nihongo, em japonês, que o neto dele, que um dia perguntou para ele, né? Porque ele, claro, como monge, ele sempre procura transmitir o ensinamento do Buda para seus entes, seus familiares. Aí diz que o Sensei falou, né, para o neto, que você tem que tentar retribuir gratidão para o seu pai. Aí diz que o neto perguntou para ele assim, como é que eu faço isso? Né? A resposta dele foi, na verdade, não há como a gente, todos nós, por mais que a gente esforce, retribuir de verdade
todo o benefício que a gente recebe dos pais. Não há. Isso é verdadeiro, né? Todos nós nem pedimos para nascer nesse mundo. Nós recebemos essa vida. No entanto, há pessoas que falam, justamente usando isso, né? Eu nem pedi para nascer. E fica reclamando, queixando. Não, a verdade búdica esclarece o que é essa vida de verdade. Claro, esse mundo a gente encontra com sofrimentos também, né? Porque são altos e baixos, há momentos de alegria, mas também há momentos de sofrimento, dificuldades. Mas se não for assim também, né? Acho que a vida não teria graça, na verdade, né? Por justamente ser altos e baixos é que a gente tem oportunidades de ouvir o ensinamento búdico, né? Bem, quem tiver oportunidade, enquanto a gente estiver aqui hoje, gostaria de estar participando da dança do bom odor também, quiser trocar ideias, estaremos aqui à disposição, né? Mas eu gostaria de agradecer principalmente a diretoria aqui do Otelar, Fujinkai, né, que está preparando todo esse preparo de refeições e tal. Com certeza, tantos dias, né, ontem, anteontem, deve ter se reunido para fazer todo esse preparativo. E Nakayama Sensei, o monge responsável aqui do templo, a oportunidade que ele está me dando, né, poder estar falando um pouquinho aqui nessa oportunidade deste ofício. Gostaria de agradecer a atenção de todos e fazer a leitura de uma das cartas escrita há mais de 500 anos pelo nosso oitavo patriarca, o mestre Lênio. A imagem dele está aqui no altar do lado esquerdo da imagem central. Foi um monge que atuou intensamente para a divulgação da nossa tradição de Jodo Shinshin no Japão. Graças a isso, nós temos o Jodo Shinshin aqui no Brasil também, né? Mas, através de cartas que ele deixou, que felizmente nós temos a tradução de alguma dessas cartas, então vamos ouvir essas palavras sábias para, refletindo em cima dessas palavras, encerrar a minha explanação de hoje também. As cartas do mestre Lênio, fascículo 3, carta 4, capítulo sobre o grande mestre Shakyamuni. Quando refletimos atentamente sobre a condição transitória da vida humana, percebemos que todo ser vivo tem de enfrentar a morte e o que atinge o zênite caminha para o declínio. Ainda assim, continuamos a desperdiçar a vida num cotidiano inútil, deixando que os anos passem. Isso é lamentável e triste. Ninguém escapa da impermanência, quer seja alguém superior como o Buda Shakyamuni, quer seja alguém como o Devadatta, que cometeu males e ofensas. Raro e difícil é receber a vida na forma humana. Difícil é encontrar os ensinamentos do Buda. Mesmo que tenhamos encontrado o Dharma, que são os ensinamentos do Buda, nesta era do Mapo é extremamente difícil nos libertar do mundo da ilusão através da prática do poder próprio. Assim, nossas vidas passariam em vão se não encontrássemos o voto do Buda Amida. Mas, felizmente, encontramos o ensinamento do voto universal. O natural seria almejar o nascimento na terra da bem-aventurança e confiar no Buda Amida. Com essa consolidação da mente confiante, Shinji, recitemos o Nembutsu, Namo Amida Butsu. Mas, em geral, as pessoas acham que basta pronunciar o Namo Amida Butsu para ir nascer na terra da bem-aventurança. Isso é incerto. Qual, então, é o significado dos 6 caracteres Namo Amida Butsu? Significa que, se confiarmos com completa devoção no Buda Amida, ele que conhece bem a nossa condição nos libertará. Esse fato é expresso nos 6 caracteres Namo Amida Butsu. Então, como confiar no Buda Amida para sermos salvos? Em relação à vida futura, essa é a questão mais importante.
Confiemos com a mente concentrada em completa devoção no Buda Amida, com sinceridade, sem qualquer preocupação, abandonando as várias práticas secundárias e as boas ações dúbias. Amida lança a sua luz e abraça os seres que assim confiam nele. A isso chamamos receber o benefício da luz que abraça ou o benefício do voto do Buda Amida que jamais nos abandona. Quando somos assim abraçados pela luz do Buda Amida, não há dúvida de que nasceremos na verdadeira terra da recompensa logo após o término desta nossa vida. Quanto ao nascimento na terra pura, o que podem a confiança em outros Budas e a prática de ações virtuosas e meritórias? Quão admirável e dadivoso é o Buda Amida! Como expressar a nossa gratidão por esse benefício intenso como a chuva e imenso como a montanha? Entendam que é somente recitando Namo Amidavats que podemos, em profundidade, retribuir a bondade do Buda. Reverenciemos sempre, reverenciemos. Nosso muito obrigado a todos pela atenção. Então, para encerrar, vamos fazer o Gassho. Gassho, junção das mãos. Namandavats, 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 namandavats. Dai Hai, reverência. Namandavats. Hai, arigatou gozaimashita. Muito obrigado. Muito obrigado, hein? Professor Kajiwara Sensei.皆さん、ご起立お願いします。ただいまより音読さんを立っていただきます。我々方をいいの音読さん。皆さん合唱。ナモアミダ仏、ナモアミダ仏、ナモアミダ仏、ナモアミダ仏。大杯ご着席ください。皆さん本当長い時間ご苦労様でございました。梶原先生ありがとうございました。大野先生ありがとうございました。中山先生、本当にこの法要をありがとうございました。これで、バカイン部のお盆法要を終わらせていただきます。続きまして、ジャンターの用意しておりますので、召し上がってからお盆踊りを、やらせていただきます。Bom, a todos nós, muito obrigado pelo tempo que o senhor ficaram aí. Vamos dar por encerrado hoje o ofício do Obon. E em seguida nós vamos jantar. Primeiramente eu tenho que agradecer o Fuixincai de Pacaembu, que nos preparou o jantar e gostaria que todos provassem se vai aprovar ou não. E em seguida nós vamos fazer o Obon Odori.
Eu creio que lá para 7 horas mais ou menos está previsto para começar o bolo. O nosso muito obrigado a todos e assim fica encerrado o ofício do bolo. Muito obrigado aos senhores. Obrigado pela ligação.